Atenção, nós vamos agora ao vivo aqui para uma entrevista. Conversamos com Dom Pedro Brito, arcebispo de Palmas, no Tocantins, e que também é vice-presidente da Rede Eclesial Panamazônica. Muito obrigada pela gentileza da presença do senhor aqui com a gente na CNN Brasil e nossos sentimentos, lógico, porque a gente está falando de um momento de a fé se renova a cada dia, né? E ela é demonstrada pelo sentimento, mais do que as representações físicas. Mas a gente está falando de um Papa e de um momento de despedida que é muito sensível. Então, nossos sentimentos e bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia aos outros apresentadores, aos ouvintes. Eu agradeço os votos de condolência. De fato, nós estamos vivendo um tempo de luto existencial, eclesial. Mas eu queria parabenizar vocês pelas matérias tão bonitas, as imagens, os textos e o testemunho desse canal tão importante de comunicação nesse momento de dor e de sofrimento que estamos vivendo, essa alegria de ter essas páginas refletidas, relembradas, revigoradas, para a educação do nosso povo nesse momento tão doloroso da nossa vida. Muito obrigado, então, pela deferência. Seguimos aqui a nossa conversa com o arcebispo de Palmas, Basília Rodrigues, que viabilizou para a gente essa entrevista. Por favor, já lhe repasso a palavra. Obrigada, Elisa. Dom, seja muito bem-vindo ao nosso Live CNN. Eu gostaria que o senhor contasse para nós sobre a importância do Papa Francisco na organização do Sínodo da Amazônia, que foi esse encontro de bispos na região amazônica. O Papa tem todo um trabalho, as encíclicas também dedicadas a refletir e pregar pela pauta ambiental, né, que é urgente o despertar do mundo, tanto as autoridades quanto as pessoas comuns, pela importância do meio ambiente para que a gente possa ter um futuro, né, outras gerações humanas. Na sua avaliação, qual a importância do Papa Francisco para a organização do Sínodo e o que acontece a partir de agora com a despedida dele? O tema ecológico, a crise socioambiental, como o Papa Francisco costuma falar, é uma crise que é social, mas é ambiental, que é ambiental, mas também é social. Eu acredito, Basília, e os outros apresentadores e ouvintes, que seja um tema da maior envergadura do momento. Eu não conheço outro tema que mexa mais com a reflexão, a não ser os negacionistas, aqueles que acham que não, mas todo mundo está pautando essa temática. Todos os governos, a COP30 que vai acontecer em Belém, vai ter essa temática. Acho que em todas as agendas, esse tema ambiental, essa crise ambiental, ela está pautada. Então, não é invenção nossa, apesar de ser nossa. Nós somos uma religião criacionista. Nós acreditamos no Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Está no nosso credo. O primeiro artigo do credo niceno-constantinopolitano de 325, há 1.700 anos que nós pregamos isso. Para nós, Deus é o Criador de todas as coisas. E se Ele é o Criador, cabe a nós cuidarmos dessa criação. Nós somos responsáveis. Os outros seres vivos, humanos ou não, eles têm uma relação muito proativa com... Somente nós temos essa inteligência de destruir aquilo que Deus criou. Então, é um pecado a gente destruir a casa comum, o lugar, o espaço. Imagina se tiver habitante em outro planeta, certamente, não sei se haverá, mas se houver, essas pessoas ou esses seres têm uma comunhão profunda. Falta a nós essa consciência de que nós somos barro, somos pó, filho dessa terra, e se nós cuidarmos dela, nós teremos uma qualidade de vida bem melhor do que temos hoje. E o Papa foi protagonista nessa questão, trouxe essa temática para dentro da igreja e também colocou para fora da igreja. Então, para nós, de termos de igreja, nós ganhamos muito com o sino da Amazônia, com essa consciência, com a querida Amazônia, com tudo que está em torno dessa temática, com a Laudato Si, Laudato Deo. Pena que o Papa não pôde estar aqui no Brasil na COP30, estava sendo convidado, eu estarei certamente, mas ele deixou o seu legado.
cabe a nós, cristãos ou não, de todas as dimensões do meio da comunicação, fazer com que esse tema não fique na polarização, sim ou não, é ou não é, mas que a gente sinta que a crise ambiental ela veio para ficar e ela está dizimando vidas, destruindo regiões, e nós gastando muito neurônio e muito dinheiro também para conviver com essa crise. Eu creio que não dá para a gente combater a crise, mas dá para a gente conviver com ela de forma humana e equilibrada e teológica. Dom, eu até estava na dúvida aqui, a Basília Rodrigues me ajudou, que eu não sabia se ele chamava de arcebispo, de Dom Pedro Brito, aí Basília disse Dom, falei, ufa, me salvou, para eu ser aqui elegante, né, e educada com o padre arcebispo presente. Eu quero aproveitar, eu estava pensando numa outra pergunta, mas o senhor já me deu aqui um gancho. Se o Papa Francisco havia sido convidado para vir ao Brasil na COP30, esse convite se estende ao novo Papa, então eu não quero entrar numa bolsa de apostas aqui, hein, Dom? Mas fica aí a possibilidade de, eventualmente, um novo Papa vir ao Brasil num primeiro ano de... Eu não sei se eu posso dizer mandato. Eu não posso dizer mandato, né? Papado. De papado. Obrigada, Pedro Duran. Existe essa hipótese, então, Dom? Na verdade, Alice, você me colocou no seu sonho por revelar um segredo de confissão. Posso? Nossa. Olha, nós não somos treinados a ouvir confissões como os senhores. É chamado de pontificado, viu? Pontificado vem de ponte. Ponte, aquele que cria pontes, aquele que constrói, que anda pelas pontes, que cria ponte, esse é o nome da palavra-chave. Maravilhoso. Na verdade, nós convidamos, nós fomos assim intrometidos, os bispos da Amazônia, fizemos uma carta e convidamos ele para vir, e ele mandou uma carta muito educada, assim, não cabe a você, não fosse não, não são vocês que convidam, quem convida é quem organiza, é a ONU, né? O governo brasileiro, a ONU é quem convida, mas o Vaticano estará presente na COP, porque faz parte da estrutura da ONU. O Vaticano é um Estado, então o Vaticano estará presente com 80 pessoas, né? Em delegados e expertos, observadores, e nós também estaremos presentes, mas certamente o Papa será convidado, a não ser que não queiram que uma figura tão importante com a temática dessa não esteja presente numa COP que trata exatamente do meio ambiente. Muito bom. E na fala, o senhor já revela o tom aguerrido e de luta que é também, né? Estar no local que o senhor está representando a igreja e também o desejo de ter o Papa presente num assunto tão relevante, o debate da COP30. E aí, Pedro Duran, e tu tens uma matéria, Pedro Duran, falando sobre os cardeais brasileiros. Eu já fiquei até curiosa para ver, será que nós teremos um cardeal brasileiro? Bom, como novo Papa? Pedro Duran, por favor, pode participar da conversa. As chances são pequenas, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bispo, obrigado pela conversa com a gente aqui na CNN. Queria puxar 2 pontos do que você falava agora há pouco. Primeiro, em relação a Laudato Si e também ao conceito de casa comum. Muita gente que não é católica não sabe, mas a encíclica Laudato Si, ela é de 24 de maio de 2015. Vai fazer 10 anos agora, daqui a exatamente um mês. E ela traz um olhar da igreja diferente sobre a questão do meio ambiente. A casa comum é o planeta em que a gente vive, e quando o Francisco escreve a encíclica, ele prega a proteção a esse planeta. A gente está num momento de discussão muito intensa sobre mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente. Vamos ter a COP30, como você bem citava, aqui no Brasil, mas há uma perspectiva de que a gente possa ter um próximo Papa que tenha um olhar diferente para as questões climáticas, que priorize outros aspectos no seu pontificado. Na tua avaliação, é possível que o próximo Papa dê um passo atrás no que diz respeito ao cuidado e à proteção do meio ambiente em relação a essa postura mais revolucionária de Francisco? Não creio. Pode ser, mas o nosso sistema não é um sistema de governo que alguns fazem depois de um tema cancelado ou não seguido. O meio ambiente, a questão ecológica, a crise ambiental, ela faz parte do magistério petrino.
São documentos oficiais que nenhum Papa tem o poder de revogar. É diferente do mundo civil. Então, aquilo que o Papa define, que incorpora na doutrina da Igreja, dificilmente, a não ser uma coisa esdrúxula e controversa, que pode ser cancelada. Pode ser mudada daqui a muitos anos, quando sair outras ideias. Mas esse tema não é um tema do Papa Francisco simplesmente, é do magistério da Igreja, faz parte do conteúdo do magistério. De qualquer forma, ele estará presente, e sobretudo nós que vivemos na Amazônia, porque produzimos um documento oficial do magistério com temáticas amazônicas, com temáticas brasileiras. Esse sino é profundamente brasileiro. O Brasil tem 60% do seu território na Amazônia. São 9 países, mas a maior parte dele está no Brasil. Então, tem uma brasilidade nessa temática também, tem uma originalidade, tem uma dimensão do olhar do brasileiro para a sua terra. Você sabe que tudo está muito interligado. As chuvas que caem aí em São Paulo, certamente vocês estão em São Paulo, em Brasília e em outros lugares, ela é decorrente desse clima, dessas ondas, dessas nuvens, desse movimento tão bonito e contínuo que a natureza faz. De um lugar é gerado o ar, as nuvens, e são incorporados, são os rios voadores, né, que levam a água, a chuva, a semente que nós plantamos e comemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, certamente são águas vindo da Amazônia. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Dificilmente, porque não é um tema de cabeça de uma pessoa, é um tema muito bem trabalhado. A igreja tem grandes assessores, tem grandes pessoas que dão esses pontos, que é assumido como magistério. Então, ela faz parte do magistério. Eu vou dar um exemplo. Eu defini no Sino da Amazônia o pecado ecológico. Eu, pessoalmente, sou bispo de Palmas, aqui no interior do Brasil, coração do Brasil, pequeno e pobre. Foi incorporado no magistério, está no número 82 do Sino, do documento final do Sino. Eu dei essa ideia e o Papa incorporou. Hoje faz parte do magistério petrino, que ninguém pode, de sã consciência, desprezar ou cancelar simplesmente. Seguimos aqui conversando ao vivo com o arcebispo de Palmas. Ai, perdão, Basília Rodrigues, até ia passar para você mesmo a palavra, arcebispo de Palmas e vice-presidente da rede eclesial da Amazônia. Basília, por favor. O senhor falou que incorporou, que incluiu isso nas regras. Eu queria entender o pecado da Amazônia, o que é exatamente isso. E para encerrar mesmo a nossa entrevista, a minha pergunta era nesse sentido: o que tem a ver religião com a Amazônia? Levando em consideração tantas controvérsias, até mesmo históricas, né, sobre religião, sobre povos indígenas. O que a gente pode falar sobre religião e Amazônia? O que o Vaticano tem a ver com a Amazônia brasileira? Acho que a gente teve um pequeno desajuste. Acho que nós perdemos. Que pena, perdemos o sinal com o arcebispo. É isso mesmo que aconteceu. Bem que eu vi que a imagem dele não estava mais aqui em tela. Vamos ver se em instantes... não, nós perdemos realmente. Puxa vida. Mas olha, se estiveres nos ouvindo, arcebispo, eu lhe agradeço. Voltou? Ainda não. Então, infelizmente. Eu vou aqui em frente com mais questões, porque eu não sei se a gente consegue reconectar, mas reitero aqui, estávamos conversando com Dom Pedro Brito, arcebispo de Palmas, no Tocantins, conversando com a gente sobre vários assuntos e também já nos adiantou a questão da COP30. Atenção para a imagem que nós temos aí, presidente brasileiro. Estava na agenda e olha, temos agora a imagem chegando para a gente. Quem é este ao lado do presidente brasileiro? É o presidente chileno, Gabriel Boric, ou Boric, a depender das pronúncias. Estão aí se cumprimentando, já fazia parte da agenda, o Palácio do Planalto já preparado para receber o presidente chileno, para que possam conversar sobre diferentes assuntos. E, esse é o momento dos cumprimentos. Mauro Vieira foi o primeiro a ser cumprimentado, o nosso ministro das Relações Internacionais Exteriores. Também temos o ministro da Justiça, que na sequência foi cumprimentado, o ministro também da Defesa. E aí vai a fila. Nós temos Simone Tebet,
eu estou enxergando de longe, vejo aqui Marina Silva, José Múcio, olha, todos os ministros. Márcio Macedo ali também. Bom, o Márcio Macedo facilita a gente enxergar, né? Porque é um pouquinho mais alto, né? É um pouquinho mais alto que todo mundo. E aí vai cumprimentando Celso Amorim todos. ali embaixo. É verdade, vai chegar agora. Ó. Bom, Sidônio Palmeira, responsável pela comunicação, o mais novo ministro. Agora o Celso Amorim deu um abraço nele. Ou seja... É uma relação ali mais afetuosa. A linguagem corporal representando ali, né? A relação afetuosa. Estamos aí com o registro, então, da chegada do presidente do Chile. Ai, que bom, temos novamente aqui arcebispo para que possa dar continuidade à resposta. Eu não sei se o senhor conseguiu ouvir a pergunta da Basília ou não. O senhor conseguiu ouvir, bispo? Ouvi sim, vou responder. Estou aqui na ponta da língua. Peço desculpa, que foi uma pessoa que ligou para mim na hora errada, viu? Alguém queria se confessar a esse momento, não tem como. Sabe como é que é? Esqueci de colocar no silenciador, não me perturbe, aí a pessoa ligou e caiu a linha. Se for um cardeal, você conta os segredos do conclave pra gente, tá, bispo? Foi um certo, vou contar sim. não? Que pecado. Nos conte, então, bispo, por gentileza, para a gente encerrar aqui a resposta do senhor. Eu defendi, no Sino da Amazônia, nós tínhamos 4 minutos para defender uma tese e pedir ao Papa autorização para ele incorporar no magistério do Papa, no magistério petrino, no magistério da Igreja. Eu disse para ele que o que nós fazemos com a natureza pode ser considerado um pecado. Destruir a nossa casa comum, poluir as nossas águas, nossa terra, intoxicar para dar doença nos alimentos, desmatar de qualquer forma, fazer essa sangria que nós fazemos de desmatamento. E eu disse que ele podia definir como um pecado ecológico. O pecado não é só mentir, roubar, matar, que já é pecado. Não ir à missa, não ser sincero, não trair ninguém. Tudo isso é pecado. Mas também fazer mal à nossa terra, nossa casa comum, os animais e tudo mais é um pecado, além de ser um crime. E, para minha alegria, minha surpresa, isso foi incorporado no magistério da Igreja. Faz parte hoje do Estatuto Teológico da Igreja, o pecado ecológico. Tudo aquilo que nós fazemos contra o meio ambiente pode ser um pecado. A gente tem a mania de dizer, eu vou jogar fora, por exemplo. Não se joga fora nada. Tudo que a gente joga fora sai do nosso quintal, da nossa casa e cai na casa do outro, cai no esgoto, cai na rua. Então, tudo isso é pecado. É pecado a gente cometer um crime contra o meio ambiente, contra a natureza, contra a casa comum, porque isso vai implicar na pobreza, na doença, na morte, no preço, das outras coisas, assim por diante. Então, isso se chama pecado ecológico, defendido por mim, que hoje faz parte do conteúdo dos pecados do mundo. Se alguém depois for confessar, tem que confessar que jogou cigarro fora, jogou lixo na rua, e tudo isso poluiu, colocou veneno de mar no nosso tomate, na nossa comida, e assim por diante. Agora a resposta completa. Dom Pedro Brito, arcebispo de Palmas, no Tocantins. Muito obrigada por trazer todas essas bandeiras, inclusive para os fumantes, não é, bispo? O pessoal que joga bituca em qualquer lugar. Ou como é que chama também? A gente chama de bituca? Guimba. Ou o restinho do cigarro, achando que vai nascer uma árvore de cigarro. Só pode, não sei o que é esse nosso descompasso, né? Falta de cidadania em jogar a bituca no lixo. Muito, muito obrigada, Dom Pedro. Obrigada pela entrevista. Bom dia para o senhor e que venha a notícia em breve, hein, do conclave, para que nós possamos saber quem vai ser o novo Papa. Obrigado e parabéns pelas matérias muito bem feitas e as imagens. Vocês estão de parabéns, fazem um serviço muito bom para a igreja e para a sociedade. Boa programação. Deus abençoe e feliz Páscoa para todo mundo.